Continua usando teu filho com graça, com autoridade, Senhor, que ele possa nos ensinar nessa manhã, Senhor, debaixo da revelação do Espírito Santo, Pai, e que possamos aprender em nosso coração tudo que tu queres ministrar esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Antes de eu iniciar a mensagem, é a primeira vez que eu participo ministrando da Escola de Servos. Na verdade, primeira vez que eu prego em um domingo, mesmo sendo domingo de manhã, ainda é um culto de domingo. Queria primeiro, eu sei que não está todo o Ministério de Ensino, mas agradecer ao Ministério de Ensino, aos pastores, a confiança em ter me chamado. Para mim foi um desafio pessoal. Não sei se vocês percebem, mas quando eu subo aqui, eu pego o microfone, eu fico um pouquinho nervoso. Sou um pouquinho mais envergonhado, quieto. Então, para mim, há esse desafio, ao mesmo tempo que teve um voto de confiança, teve um desafio pessoal também em eu avançar naquilo que Deus tem para mim. Queria agradecer ao Ministério de Ensino e também vocês que me aturaram, me suportaram 4 domingos de manhã. Pela paciência, pela participação. Também ministrei e fui ministrado. Também fui aprendendo não só um desafio de vir aqui comunicar, mas naquilo que eu passei para vocês, eu estava a semana inteira também apanhando em casa, sendo ministrado pela palavra. Como o pastor Roberto falou, é o último encontro do módulo de liderança. E quando eu tive o convite, não foi me dado o que seriam os temas. Mais ou menos eu que escolhi ali o que ia ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º encontro. E eu queria falar hoje sobre os inimigos da liderança. A gente falou sobre propósito, posicionamento, responsabilidade, a gente falou sobre uma liderança servidora, ter uma postura humilde, sujeita, submissa a Cristo. A gente falou sobre suportar uns aos outros com compaixão, com amor, com empatia. Daí, nesse encontro, para finalizar esse módulo, essa linha, quem lembra que no primeiro encontro eu falei que ia ser uma linha construtiva, toda a mensagem ia ter um início e um fim, mas para a gente olhar para o todo, os 4 encontros, no final a gente ia ter uma visão um pouquinho maior e melhor. Seguindo essa linha, chega no culto de hoje, na mensagem de hoje, e daí tem um inimigo para a gente conseguir viver tudo o que foi dito nos 3 primeiros encontros. Um inimigo que vai nos roubar da gente ter esse olhar de compaixão, de empatia, de se posicionar em amor, em graça, de assumir uma responsabilidade. E daí esse inimigo eu estava listando, enquanto eu tinha um período para eu montar o que seria a palavra, fui listando um monte de coisa. Orgulho, medo, o ego, procrastinação, fui fazendo um monte de lista. E há 2 semanas atrás, que o convite para eu ministrar foi feito faz um tempinho, daí há 2 semanas atrás mudou o que era o inimigo. E daí eu fiquei, que já estava meio decorado, já tudo que eu ia falar, que eu vou treinando para eu ficar menos nervoso, daí mudou o que seria esse inimigo. Ia resumir tudo em um só. A idolatria do nosso coração. O inimigo da gente conseguir viver todo esse propósito de Deus, uma liderança servidora, da gente assumir esse propósito, da gente se doar ao próximo, da gente viver aquilo que Cristo tem para nós, em parte é o eu, a nossa vontade, o nosso senhorio. Se a gente for ver todas as mensagens, como que a gente tem que se doar, como que a gente tem que se entregar, como que a gente tem que ir a favor do outro, e muitas vezes barra na nossa razão, no nosso senso de preservação. Então, um grande inimigo que vai impedir de eu me mover, de eu me posicionar e de eu corresponder àquilo que Cristo tem me chamado, acaba sendo eu mesmo, a minha vontade, a minha carne, o meu desejo. Então, hoje a mensagem é sobre idolatria no nosso coração. Nós temos levantado um ídolo no nosso coração. E daí eu estava fazendo várias anotações, e falar sobre idolatria é delicado. Daí eu vou confessar aqui um erro meu.
eu tão preocupado na mensagem e o tão nervoso que eu ia ficar, eu nem lembrei que hoje era culto de ceia. E daí, quando eu cheguei, eu vi a mesa, não, eu quero falar sobre idolatria bem num culto de ceia. Daí eu estava nervoso, daí o pastor Roberto ele começou a falar sobre João, e como ele viu o cordeiro, começou a falar ali algumas coisas do coração, deu, faz sentido o que eu vou falar. Começou a dar aquele alívio assim no meu coração. Porque falar sobre idolatria é um pouquinho difícil, porque a gente tem uma ideia sobre idolatria. É aquela imagenzinha, a estátua, que a gente deixa ali. Eu, pelo menos, vim de uma família, de um contexto familiar que tinha essa prática. Vai ali, acende uma vela, faz uma oração, a gente tem aquela figura física ali. E, normalmente, nós associamos a idolatria, de fato, a essa figura, essa imagem ali física. Mas eu queria ler um texto com vocês, só para eu iniciar aqui a minha mensagem, que é Ezequiel 14. Ezequiel 14, verso 1, do 1 ao 5. Alguns dos líderes de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seu coração e puseram diante de si tropeços que os levaram à iniquidade. Só aí, um texto curtinho. E a primeira vez que eu li esse texto, ficou que os ídolos estavam no seu coração. E acho que essa é a nossa dificuldade de conseguir discernir. Algumas vezes a gente tem algumas falas que são comuns no nosso meio, mas de pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Porque eu estava buscando aqui para montar o meu esboço, tem um livro que é Deuses Falsos. Tem alguém aqui que já leu esse livro? O pessoal do Soma já leu. E ali ele tem uma definição do que é idolatria. Ele coloca que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Resumindo muito a fala dele, seria isso. E nós temos isso no nosso interior, não mais físico agora, aquela imagem, porém no nosso coração, algumas coisas que agora nós adoramos, algumas coisas que roubaram o lugar de Deus. Eu estava vendo o que foi os nossos encontros, a gente falou ali sobre um servir por propósito, não por cargo, servir por identidade, não por uma performance, servir na convivência, não no desempenho, e para mim tudo isso apontava para Cristo, mas ao mesmo tempo também apontava para uma cruz. Ao mesmo tempo, para eu viver tudo isso e para eu me posicionar assim, eu tinha que deixar uma parte minha. Algum momento eu ia ter que renunciar a alguma coisa para eu conseguir viver e dar essa resposta de fé. E aí chega uma parte que nós paramos. Nós entendemos o que Cristo tem apontado, nós entendemos o que a palavra fala, mas igual o pastor estava falando, parece que é escurecido no nosso entendimento e nos nossos olhos, que a gente não consegue mais avançar. Por mais que a gente entenda o que tenha sido pregado aqui, mencionado aqui, na segunda-feira, na semana, na prática, no dia a dia, parece que tem algo dentro de nós que fala mais alto do que aquilo que a gente escutou aqui no microfone. E a gente acaba recuando. Daí tem uma expressão que é saturação semântica. Alguém sabe o significado disso? Não? Saturação semântica é quando a gente repete muito algo e, por tanto repetir, perde o seu significado, sua importância, o seu peso. E eu acho que no nosso meio a gente acaba vivendo isso. E nesse contexto da mensagem de hoje, eu acho que é o senhorio de Cristo. Acho que por lei, por muitas vezes a gente falar e orar o Senhor Jesus Cristo, a gente acabou perdendo o significado e o peso do Senhor, que Ele de fato é o Senhor. E eu vou conduzir aqui, focado no módulo de liderança da Escola de Servos. A gente esqueceu que a Escola de Servos tem um Senhor.
que a nossa posição no reino, no corpo e na nossa vida era de servos. E sutilmente a gente troca, a gente inverte. Agora ele não é mais o Senhor Jesus Cristo. Sutilmente nós mesmos nos colocamos nessa posição de Senhor. E para ficar um pouquinho mais claro, quantas vezes nós nos relacionamos com Cristo nessa posição? Parece que eu sou o Senhor, o que governa, o que tem que ser adorado e satisfeito. E agora Deus, ele não é mais o Senhor. Agora parece que Deus, ele é o meu servo. Ele trabalha a favor de me satisfazer. E daí nós começamos a barganhar com Deus. A gente começa, se eu fizer algo, eu falei que eu não peguei nenhum domingo chuvoso, que ia ser um desafio. Se eu começar a ir nos cultos, no inverno, domingo de manhã, na chuva, se eu jejuar, se eu orar tanto, se eu ir na vigília, a gente coloca Deus contra a parede. Agora tu tem que fazer aquilo que eu estava te pedindo. É uma moeda de troca. Eu faço, porém, tu tem que me retribuir. Eu faço, porém, tu vai ter que realizar aquilo que eu estou pedindo. E, sutilmente, pelo menos do ponto de vista que eu olho, parece que a gente inverteu. Agora eu estou no centro, eu estou no trono, e o Senhor agora ele está correndo para realizar aquilo que vai me satisfazer. Quando deveria ser o contrário. Eu estou procurando entender qual é a vontade de Deus. E eu me coloco nessa posição de servo. Não por uma recompensa, mas entendendo que Ele, de fato, Ele é a recompensa. Que a minha comunhão com Ele já é a recompensa. Que eu ter agora, eu pecador, não merecendo, sendo salvo, Ele já é a bênção. E eu estar com Ele, e eu ter acesso a tudo isso, já é muito mais do que aquilo que eu merecia. E que Ele não tem a obrigação nenhuma de realizar aquilo que eu peço. A gente coloca o Senhor como um meio de alcançar o desejo do nosso coração. E, em parte, o Senhor é um meio, porque nós somos pecadores, incapazes. Então, o Senhor, ele é um meio. A gente vem aqui, canta, prega, e a gente depende do Espírito Santo. Então, ele continua sendo um meio de realizar. Mas ele também é o início, ele também é o fim. Ele não é um meio para realizar aquilo que eu quero. Ele é um meio pela minha fraqueza, mas ele também é o fim porque é para a glória dele. Mais do que inflar o meu ego, é para satisfazer uma vontade. E agora eu me posiciono para eu corresponder àquilo que o Pai tem falado. Eu não me posiciono a fim de ter uma afirmação, uma confirmação e uma satisfação pessoal. Eu gostaria de ler Filipenses 3,18 com vocês. Filipenses, capítulo 3, verso 18. Pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a destruição, o Deus deles é o estômago e têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. E muitas vezes é esse o caminho que nós seguimos, inimigos da cruz de Cristo. Nós temos o nosso ventre, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa satisfação como Deus e como Senhor. Porque eu estava montando, pensando, e tem uma mensagem que a gente já tem ela gravada. Cristo, quando ele vai chamar alguns, ele tem uma mensagem de cruz, tome a sua cruz, e daí depois tem um siga-me. E como nós queremos e desejamos seguir ao Senhor sem essa cruz. Como nós queremos só a parte boa da história. Ontem, com alguns jovens, a gente estava conversando sobre a mensagem do pastor Glavan,
sobre o custo, sobre calcular o preço de ser um discípulo. E ser um discípulo de Cristo é um pacote completo. Tem todas essas bênçãos, tem toda essa relação com o Pai, mas também tem um custo a ser pago. Também tem essa renúncia, essa entrega. E por vezes nós queremos rejeitar esse lado que toca no nosso eu. E como era sobre idolatria, como eu estou acostumado também a pregar para os jovens no Soma, eu queria falar sobre 2 tipos de idolatria. E a gente vai atualizando algumas coisas, vão criando uns nomes mais modernos. E escutando e lendo sobre isso, eu achei uma expressão na internet, uma pregação que é da Val Gonçalves. Só os jovens vão conhecer a minha referência. E ela fala sobre a agoralatria, a idolatria do agora. O quanto nós adoramos esse imediatismo e o tempo presente. O quanto nós temos dificuldade de se sujeitar e de se submeter a um processo de espera do Senhor. Até porque nesse contexto, Deus ser o Senhor é no meu tempo, é do meu jeito. E esperar nos fere e nos ofende. Eu, pelo menos, tenho visto, tenho vivido isso, tem algumas coisas que me confrontam em a gente escutar simplesmente, espera e confia no Senhor. Parece que dá algo lá no nosso meio, no coração, e para mim, é a nossa inclinação natural de querer tomar frente, de resolver, de trazer uma solução. E como a gente quer isso? E a gente não entende o que foi dito nos outros encontros, um trabalhar de um Deus Pai, uma pedagogia de Deus. Deus trabalhando. Quem é pai já mandou o filho, senta e espera? Vocês já fizeram assim? Está ali, está atucanado, tu pega. A gente faz mais com o Benjamin do que com a Sofia. Te manda ele ficar sentadinho, senta e espera. Daí ele fica atucanadinho, daí depois eu vou, não, agora tu vai aprender a esperar. Parece que algumas vezes Deus, nesse período, vai também nos ensinando a confiar, a depender, a de fato entregar esse controle e esse governo. Mas como o nosso coração tem essa inclinação, parece que sempre nós queremos tomar de volta e fazer do nosso jeito. Daí também tem uma idolatria que é a ideia já normal do nosso ego, do nosso eu. Se tivéssemos a figura, a imagem, a estátua, cada um de nós teria uma imagenzinha nossa mesmo. É o quanto nós prestamos culto a nós mesmos. É o quanto nós podemos chegar até mesmo na igreja e buscar aqui ser satisfeito. É o quanto o louvor foi bom, o quanto me agradou, o quanto a mensagem me motivou. O nosso desejo é chegar aqui e não mais prestar um culto ao Senhor. Não mais um culto que seja agradável a Deus. Agora nós queremos chegar na igreja e desfrutar da estrutura da igreja para eu sair daqui satisfeito e completo. Não de Cristo, mas das minhas carências e necessidades. Isso acaba sendo um culto para nós mesmos. Isso acaba sendo um Deus do nosso ventre, a nossa vontade. Isso tudo que eu disse acaba sendo contrário aos 3 últimos encontros. A gente não vai conseguir viver o bom propósito de Cristo no controle da nossa vida. Porque quando alguém pisar nos nossos calos, a gente não vai querer renunciar. Quando Deus der uma direção que é contrária à minha vontade, à minha zona de conforto, eu não vou querer assumir uma responsabilidade e me posicionar. Então, hoje a mensagem é sobre isso, sobre eu entender que Cristo tem um propósito que vai contra a minha zona de conforto, muitas vezes. Que vai contra o meu prazer e o meu bem-estar. Vai contra a minha razão, o meu direito. E ele vai apontar para uma cruz que eu vou ter que crucificar o meu eu. Para eu conseguir viver aquilo que Deus tem.
e refletir o Cristo. Esse foi o modelo que o Cordeiro deixou. Foi uma liderança que serviu, mas foi sacrificial. Quando ele fala sobre o lava-pés, ele mesmo lavou os pés de seus discípulos. Quando ele fala sobre entrega e sobre renúncia, ele mesmo se entregou naquela cruz. Então, o Cordeiro, ele nos aponta um caminho, que ele deu um exemplo, e para mim é esse o exemplo. E esse é o nosso desafio pessoal, é conseguir sondar o nosso coração e pedir para o Espírito Santo identificar, na verdade, revelar tudo aquilo que tem se levantado contra, de forma sutil, mas é no nosso interior, algumas motivações que nós temos que destronar. Nós temos que sujeitar ao Senhor para revelar a natureza de Cristo, para fluir naquilo que Deus já nos confiou. Queria ler com vocês Mateus 16. Mateus 16, verso 24. Se alguém quiser seguir, acompanha-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Uma mensagem curta, rápida e clara. Quer ser o meu discípulo? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. É um desafio diário. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo no exemplo que Ele deu. E eu vou vendo algumas marcas dessas duas idolatrias, que é a do meu ego e de um imediatismo. E eu queria pontuar algumas coisas que para mim ferem esse caminho de cruz. Eu vou vendo a nossa necessidade no agora e o quanto eu busco agora uma realização, uma satisfação imediata, quanto eu busco um destaque no agora, não mais na comunhão, o quanto a vitrine da minha função ela acaba apagando agora a minha vocação. É o quanto, por muitas vezes, nossos erros e fracassos acabam nos destruindo. Nós abandonamos a nossa caminhada de fé por algum tropeço, que nós estávamos apoiados na força do nosso braço. Tinha tanto uma necessidade de aprovação que aquilo nos fere e nós abandonamos. Eu listando isso, eu comecei a ver que nós buscamos os nossos próprios desejos, não mais uma cruz. Nós vivemos para satisfazer agora, não mais para obedecer. E nós buscamos o nosso conforto, mais do que o reino de Deus. E quando eu começo a me posicionar dessa forma, é quando eu levanto, quando eu ergo, igual estava no texto, um ídolo no meu coração. É quando eu começo a ter o Senhor só como meu servo agora. E nós acabamos abandonando o Senhor. Essa é a verdade. Nós reconhecemos o Senhor, nós reconhecemos a obra dele na cruz, nós começamos a nos mover e sutilmente, acho que no segundo encontro que eu falei, nós começamos a servir, mas em certo momento esse servir agora começa a me servir. E nós abandonamos aquele que era o Senhor, aquele que era o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E tem um texto que eu já estou me encaminhando para o final, porque tem a ceia,
em Jeremias 2, capítulo 2, verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. E eu acho que nessa caminhada é mais ou menos isso que acontece. Não é que nós perdemos o Senhor, é que nós abandonamos. Nós abrimos mão de forma intencional. Nós começamos a ter uma outra fonte que satisfaz, que preenche. Nós nos apoiamos em algum mecanismo, módulo, nós tornamos mais confortável, fácil, e agora isso parte agora a nossa fonte. Da onde vem o meu recurso, da onde vai me saciar. Nós colocamos Deus em um segundo plano. E pensando sobre isso e pensando no culto de hoje, que é um culto de ceia, é tão necessário a gente ter esse momento de lembrar do sacrifício de Cristo. Porque é diário esse desafio da gente lembrar que Ele é o Senhor. Da gente lembrar dessa mesa que vai falar sobre a entrega dEle. Sobre a sua morte a nosso favor. Porque diariamente nós somos tentados e inclinados a fazer o que nós lemos agora, a abandonar, a procurar uma outra fonte, a procurar uma outra mesa, não mais apontando para o Cordeiro, não mais tendo cruz. É um desafio, me incluo nisso, igual eu falei, eu fui muito mais ministrado, acho, do que vocês, porque eu fiquei 4 meses pensando sobre o que eu ia falar aqui. É uma inclinação que todos nós temos de querer tomar esse lugar de governo no centro da vida, do controle. É necessário a gente olhar para a mesa do Cordeiro. É necessário a gente recordar da cruz de Cristo. É necessário a gente lembrar que é uma escola de servos, não uma escola de senhores. Que essa é a nossa posição. Servos de um Senhor, servos de um Deus Pai, servos que entenderam um chamado, servos que vão corresponder a uma vontade desse mesmo Deus soberano. Servos não por obrigação, constrangidos por um amor e por uma entrega, alcançados por uma graça e por uma misericórdia. É um lembrete diário. Quase é necessário aquele post-it amarelinho para a gente lembrar que quem deve estar sentado no trono é o Senhor. E no trono da nossa vida também é o Senhor. E todos os dias a gente recordar e apontar. O pastor falou sobre João e João Batista, a gente apontar todos os dias para aquele que é o Cordeiro, para aquele que é o Messias. Não a nós, mas ao Cordeiro. Toda a adoração, toda a entrega, toda a renúncia, toda a honra, toda a glória, a gente ter essa mesma postura. Não a nós, mas ao Cordeiro. Queria ler com vocês, para eu chegar já no final, de fato estou terminando. É Lucas 9, 23. Como de costume, queria pedir a participação. Sei que domingo de manhã não tem muito, só quando é o pastor Ricardinho, que ele é mais fervoroso nas pregações, vocês são mais agitados.
vocês vão precisar me ajudar para a gente ler esse texto, Lucas 9, 23. Se alguém... lembra, junto, pessoal, junto comigo, lê, me ajuda, é a última mensagem que eu vou botar aqui. Se alguém quer vir após mim, todos os dias, tome a sua cruz. Sabe? Cola na geladeira o lembrete. Se alguém quer vir após mim, e eu concluo a minha participação no modo de liderança, se tu quer viver o que foi dito nos 3 primeiros encontros, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Quando? Diariamente. Vai tomar ceia hoje, tu vai te recordar do sacrifício, tenha isso todos os dias. Não a simbologia, a liturgia aqui do pão e do suco, do vinho, mas lembre-se do sacrifício dele. Lembre-se todos os dias daquilo que ele fez por ti, por mim, por nós, como um Deus Pai. E tome a sua cruz. Esse é o meu encerramento do módulo e esse é o meu desejo e oração. Que a gente consiga sujeitar a Cristo a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos, sonhos, planos. E, como eu já disse aqui várias vezes hoje, não é fácil. Eu estou nesse pacote também. Todos nós estamos. Todos nós temos esse desafio. Vai ser contínuo. Não vai ser um mês de entrega que a gente está agora, viramos anjos. A nossa caminhada de fé vai ser de entrega e de renúncia. Nossa caminhada de fé vai ser sempre de cruz. Sempre vai ter algo para Cristo ir trabalhando em nós. Que a gente consiga se lembrar disso. Pastor Ricardinho. Deus seja louvado. Tiago? Ele fala baixinho, fala mais. Bom dia. Paz de Jesus. Baixa para mim aí que eu falo mais alto. Amém, gente. Recebemos essa palavra? Amém. Amém. Glória a Deus. Estava me lembrando, né? Eu vim da Deus é amor. E a gente cantava um louvor lá na igreja, que não era de manhã, né? Era